Dri, quando quiser. Ok, Lúcia. Vou aguardar só um minutinho. Questão dos materiais, o pessoal já pegar. Você já passou? Porque ainda não apareceu. Você está me ouvindo? Isso. Estou ouvindo sim, Adriele. Então tá bom. Isso. Agora passou. Então vamos começar, tá? Então, bom dia a todos, né? Eu espero que todos estejam bem, com saúde, e sejam bem-vindos a mais uma formação continuada em ATPC, não presencial, de arte e educação física. Eu peço a vocês, novamente, né, que desabilitem os microfones, as câmeras, pois sabe que esses procedimentos melhoram a nossa apresentação, né? Também informamos que essa formação está sendo gravada e, posteriormente, será disponibilizada no link. Todo o material já está disponível no link presente no slide e no chat, tá? Já foi colocado no chat para vocês. Posteriormente, eu coloco novamente. Por fim, eu agradeço a atenção de vocês e convido a diretora do Núcleo Pedagógico, Irma, para fazer o uso da palavra. Bom dia, Irma. Bom dia a todos os presentes. Sejam bem-vindos em mais um dia nesse espaço de formação, né? Onde vamos procurar oferecer a vocês, continuar oferecendo, na verdade, né, novas possibilidades, né, para melhorar a nossa prática docente, para melhorar a nossa atuação junto à aprendizagem dos alunos, né, e a gente conseguir desenvolver com mais eficiência, desenvolver até de uma forma mais prazerosa o nosso currículo paulista, tá? Falamos, todo esse tempo nós estamos falando com vocês da implementação do currículo, estamos falando com vocês a respeito do processo de recuperação, da aprendizagem dos alunos, né? E agora, no quarto bimestre, a gente vai oferecer a vocês algumas possibilidades também de trabalhar de uma outra forma também com a avaliação da aprendizagem. Certo? Então, no intuito de a gente oferecer sempre mais e mais possibilidades para que vocês melhorem a prática de vocês e tornam ela mais eficaz e a aprendizagem dos nossos alunos seja conseguida, tá? Então, eu passo a palavra para os PCNPs para que eles deem início à formação de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Irma. Muito obrigado, Guilherme. Bom dia, professores, professores presentes, né? Nós temos mais uma formação em ATPC de Arte e Educação Física. Mais uma vez, os nossos telefones pessoais estão aqui para vocês, para que entrem em contato com a gente, quando precisarem do nosso apoio, do nosso auxílio. E o ATPC de hoje, nós precisamos garantir que seja um espaço de orientação, informação e estudo. Então, bom dia a todos. Como objetivo também do nosso ATPC é fazer uma apresentação e discussão sobre procedimentos e avaliações com rubricas no processo de ensino-aprendizagem. E a apresentação de atividades de arte e educação física do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais, presentes nas habilidades do 4º bimestre para análise e construção de rubricas no processo de ensino-aprendizagem. Dando início aos nossos trabalhos, né, vamos observar com um olhar mais profundo esse vídeo que vamos passar e pensar
como é ser um professor, né? E vamos ver os detalhes, ficar atento aos momentos, à expectativa que se cria no primeiro dia de escola. Então, vamos ao vídeo. Luiz, eu não sei se para os outros também, mas para mim está sem som. Sem som também. Nora, Entendi. para mim também. está sem som o vídeo. Só um minuto. Quando você foi compartilhar a tela, você clicou no botãozinho do incluir Sim. som? Sim. Quer que eu refaça o serviço? Você que sabe. Tenta ver. Você está com fone? Não. Tá. Isso, começa de novo. Mais garantido para a gente. Ok. Agora, tá?
Então, fazendo assim uma análise em cima do vídeo, né? Qual relação pode ser identificada dentro do vídeo assistido e o processo de ensino e aprendizagem, né? Mais uma vez, a contribuição de vocês, pedindo a mãozinha para poder falar, a contribuição no chat é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, para o direcionamento e as orientações a serem seguidas. Então, em relação ao vídeo, em relação ao que foi demonstrado aqui, qual relação pode ser identificada entre o vídeo que foi assistido e o processo de ensino-aprendizagem? Então, nós temos a contribuição da Daniela, que ela acredita no potencial de todos. Exatamente, Daniela. Nós temos, como professores, né, como educadores, formadores, nós acreditamos no nosso profissional, acreditamos no nosso desempenho e nós acreditamos na formação do nosso estudante, na formação humana dele, né? Não somente a formação pedagógica, mas a sua formação como um todo, ensinando nosso aluno para a vida. Michele levantou a mãozinha, pode falar, Michele. Eu acredito que aí, né, mostrou bem a preocupação além, acho que não só do nosso aluno, como de nós professores também, de preocupar muito com o que a outra pessoa está pensando da gente e esquecer de apresentar aquilo que a gente sabe, né? Porque no caso o bichinho, ele sabia o que ele tinha para fazer, mas ele se preocupou tanto com que se o outro estava prestando atenção nele e esqueceu de fazer aquilo que ele tinha para fazer. Aí a hora que ele parou de pensar nisso, ele conseguiu apresentar realmente aquilo que ele sabia. Então, a gente tem que ver isso também. Às vezes, né, o nosso aluno está tão preocupado com que os outros olhando, principalmente naquelas apresentações que a gente pede tanto dele falar, dele mostrar para a gente, e aí ele acaba, às vezes, não conseguindo, né, por esse nervosismo, essa ansiedade que ele tem, e aí, às vezes, a gente tem que acho que ter esse olhar para ele, e tentar, às vezes, chamar ele no particular, pedir para ele falar só para a gente, que aí ele vai conseguir. Certo, Michele. Eu ia completar a sua fala, que ela foi bem, assim, construtiva, com a fala da professora, acho que Eredice, é isso? Que ela diz que cada aluno tem o seu tempo, né? Então, a gente observa lá pela questão do cachorrinho, ele não estava no mesmo tempo que os outros, né? Ele precisou de um tempo a mais para poder desenvolver as suas habilidades. E as habilidades já estavam contidas dentro dele, ele não conhecia a parte teórica, mas ele já tinha certa habilidade, ele tinha um conhecimento ali, e olha o tanto que ele progrediu, que ele tentou para poder chegar lá. Não era falta de vontade dele, ele tinha às vezes, essa ansiedade de querer bastante que atrapalhava ele, no caso ali, né? Essa ansiedade de querer participar de tudo, de estar no momento, só que às vezes atrapalhava ele, a questão da distração, né? Ele tinha a distração dele devido à ansiedade. A Fernanda, né? Fernanda diz que o professor mediador, orientador e, acima de tudo, aquele que estimula e acredita no seu aluno. Fernanda, é isso mesmo. Todos os momentos, nós como educadores temos que ter essa visão, né? Essa visão de pai e essa visão de mãe para com o nosso estudante. E enxergar ele como ser informação. E nós ajudarmos a moldar esse estudante, a moldar ele para a sua vida profissional, a moldar ele como pessoa. É bem isso mesmo. Nós somos o caminho para esse estudante, né? A Júlia, ela fala o seguinte, que o aluno só vê o sentido naquilo que for significativo para ele, ir além da teoria, visando também a prática. Exatamente, Júlia. Ele tem que ir além, né? A preparação, a formação desse aluno não é somente para aquele momento na instituição, escola, mas sim a sua formação completa, né? Nós falamos tanto isso, o estudante com uma formação completa, uma formação integral dele. Essa formação integral é para a vida. Então, essa formação é para a vida, né?
a Angeliane, ela diz assim, utilizar diferentes formas de avaliar. Ele aprendeu e provou que sabia. Exatamente. Nós temos que sair daquela visão retrógrada, somente de soma e divide, anota aqui. Nós temos que enxergar o aluno como um todo. Por isso que eu sempre friso na conversa junto a vocês. Nós temos que avaliar o nosso aluno no processo. Quando está em aulas presentes, né, em sala de aula, é um pouco mais fácil. Nessa forma remota, temos que criar novas formas de fazer essa avaliação durante o processo. Eu vou tentar mostrar para vocês, na hora que chegar na atividade de arte, essa visão de avaliar o aluno durante o processo. Então, todo o processo faz parte. Às vezes, ele não tem habilidade específica para aquilo, mas o processo ele soube desenvolver. Se ele sabe desenvolver o processo, ele conseguiu chegar no objetivo, mesmo que a habilidade final, que aí é pessoal, ele não tenha uma coordenação motora muito afinca, ou ele não tem uma habilidade, vou dar um exemplo, do desenho, mas ele conheceu o processo, no processo ele desenvolveu bem. Então, se no processo ele desenvolveu bem, é uma forma de eu estar avaliando ele. Por isso que hoje nós vamos falar sobre a questão da rubrica, que é mais uma ferramenta para auxiliar os professores nas suas avaliações. Né? Nós já estamos chegando aí no final do ano, e é como eu digo, que nem a Jussara Hoffmann fala, temos que avaliar para promover. E esse avaliar para promover é o quê? É pegar o nosso estudante e enxergar ele como um todo, em todo o seu contexto, em tudo aquilo que ele sabe, poder pegar tudo que ele sabe para fazer uma avaliação mais coesa. A Beatriz... Beatriz falou que o som está baixo. Então tá certo. Mais alguma contribuição? Bom, então vamos dar prosseguimento, né? Então, fechando tudo isso que foi falado, nós colocamos alguns itens que são, assim, fundamentais durante todo esse momento, todo esse processo, né? Então, quando nós falamos da questão do socioemocional, ele está presente em todo momento na escola. Nós já falamos isso, que ele é indissociável, né? Não tem como falar do socioemocional sem estar fazendo nosso trabalho no nosso dia a dia. Não é uma coisa que você tem que desenvolver paralelo. Ele é em conjunto, ele faz parte, ele caminha junto com as habilidades corriqueiras nossas, né? E ali, uma coisa, dentro de todas as habilidades socioemocionais que estavam presentes, uma que me chamou muita atenção é a questão da abertura ao novo. É a questão do nosso aluno, como será essa nova escola para o aluno na hora que ele voltar? Ele está quase um ano aí longe. Como será essa nova escola para o professor também? Né? Como é uma nova visão. Querendo ou não, vai ser tudo diferente. As novas formas de aprendizado que nós tivemos todo esse processo, quantas mudanças nós não tivemos nesse momento de pandemia, que tivemos que se reinventar a todo momento. Será que nós vamos voltar para a sala de aula como o professor que a gente era antes? Com certeza não. A visão, o olhar pedagógico vai estar muito mais apurado, vai estar um olhar mais afinco, né? E como o nosso aluno, praticamente um ano fora da sala de aula, ele vai encarar esse novo normal. Se para nós, como educadores, tivemos que se reinventar, imagine o nosso estudante. Imagine agora com essas novas P's que estão surgindo aqui, o aluno sai da escola, está terminando o ano de forma remota, na sua casa, de uma forma, e o ano que vem ele vai entrar numa escola PEI. Como será o emocional? Como vai ser a ansiedade desse aluno? Nós temos que tomar esse zelo, ter esse cuidado para com o nosso estudante. Sobre a questão de resoluções de problemas, né? Ele é um paradigma de ensino de aprendizagem, que coloca o nosso estudante como um foco central dessa interação. Torna capaz de construir seu conhecimento a partir de soluções de problemas. Não se trata apenas de buscar a resolução do problema, mas entender a finalidade, a utilidade da situação e quais objetos de aprendizagem em que todas as etapas do conhecimento utilizadas são fundamentais. Então, na questão de resolução de problemas, temos que estar atento a isso. Não podemos pular as etapas, temos que ficar atentos, porque se ele pula uma etapa ali, vai prejudicar um outro momento, né? Então, a questão do projeto de vida é tão falado nas escolas, no desenvolvimento do nosso estudante, que é carro-chefe das eletivas, o projeto de vida, que é o caminho do autoconhecimento
onde o nosso estudante vai ter que, ele vai enxergar um olhar para si com o seguinte questionamento: quem sou eu? Né? Quem eu sou? Então, o estudante vai dar um olhar para ele mesmo. E quando ele souber quem ele é, vem o segundo questionamento: quem eu quero ser? Então, o projeto de vida do nosso estudante é esse. É o autoconhecimento e o quem ele quer ser. E através de um processo bem estruturado, unindo o autoconhecimento, o planejamento, a prática, né? O aluno aprende a se conhecer melhor, identifica as suas potencialidades, o seu interesse, ele tem a capacidade de sonhar novamente, definindo metas e estratégias para alcançar os seus objetivos. Então, algumas dicas, né, para o projeto de vida, que é o cenário, analisar a sua situação real, definir os seus objetivos, o que ele quer, onde ele está e o que ele quer alcançar, definindo o tempo para que ele desenvolva esse trabalho, para que ele encontre a sua motivação, para que ele possa entender o que ele quer e motivá-lo aquilo, fazer com que ele busque referências, fazer com que ele busque momentos para que ele desenvolva-se. Uma autoavaliação é muito importante nesse processo. O aluno ele tem sempre que estar voltando para uma autoavaliação. Ele tem que se conhecer primeiro para poder conseguir fazer essa autoavaliação. E as definições dos passo a passo do que ele quer, do que ele almeja, do que ele busca. Então, é todo esse momento que está focado em cima do projeto de vida do nosso estudante. E a avaliação, como deve ser feita essa avaliação, né? A avaliação da aprendizagem, ele é um instrumento para avaliar a evolução dos nossos estudantes ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Agora, segundo o Lucchesi, ele diz o seguinte, que a avaliação é diagnosticar a situação de aprendizagem, tendo em vista subsidiar a tomada de decisão para a melhoria da qualidade do desempenho do estudante. Mas, segundo o Lucchesi, ele aprofunda na questão da avaliação processual, é uma avaliação dinâmica, né? Ele reorienta o estudante para que supere suas dificuldades. E os tipos de avaliação mais comum que temos é a diagnóstica, que mostra que o estudante sabe ou não sabe, a formativa, que mede a formação de aprendizagem do estudante durante a aula, a comparativa, que verifica se o estudante dominou um tópico ou não, se ele conseguiu dominar determinado assunto, né? E a somativa. Também, nós temos a questão do protagonismo. Nós falamos tanto do aluno protagonista. Será que nós entendemos o que é esse protagonismo? Esse protagonismo juvenil, esse protagonismo do estudante? Então, o estudante ele é o centro de todo o processo. É voltado para a solução de problemas reais, não é problemas fictícios. É a solução de problemas reais. E a participação ativa, né, construtiva desse estudante, essa participação dele na escola, a participação da escola que vai se refletir na comunidade e na sociedade em geral. Então, todas as ações que ele conseguir desenvolver como protagonista ali, ele vai levar isso para a vida. Ele vai levar com aprendizagem para todos os momentos que o nosso estudante encarar. Porque primeiro ele está no âmbito escolar, onde tem nós para direcionarmos, para fazer com que ele enxergue além. E isso ele vai levar de positivo para a sua vida. Então, cabe nós mediarmos esse estudante, sermos orientadores dele, olhar com aquele olhar de pai, de mãe, para a formação plena do nosso estudante. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês, né? Tá. Então, espero que tenha ficado claro para vocês, né? Então, dando prosseguimento, como falamos sobre a questão da rubrica, o Ronan vai comentar com vocês um pouco, falar um pouco para vocês sobre ela, tá certo? Bom dia. Então, gostaríamos de uma participação no chat para vocês colocarem o que vocês entendem, então, sobre rubricas. Vamos dar um minutinho para vocês sistematizarem o que vocês entendem por rubricas.
Alguém gostaria de colocar algum posicionamento? O que você entende por rubricas? Alguém já fez algum tipo de avaliação no trabalho, onde utilizou a rubrica como desenvolvimento do seu trabalho? A Vanderluce diz que é a questão da autoavaliação. Agora eu te pergunto, Ronan, né? O que é rubrica, né? Bom, então, como foi apresentado desde o começo do ATPC, o principal objetivo do nosso ATPC hoje é apresentar possibilidades de se com os alunos com rubricas, que nada mais são do que instrumentos e ferramentas que vão dar indicadores da intencionalidade do que realmente nossas atividades e quais habilidades o nosso aluno tem que estar desenvolvendo durante todo esse processo. A professora Hilda colocou instrumentos para melhor participação do aluno. É exatamente isso. Então, o aluno ele vai, durante o processo de realização das atividades, durante todo o processo de ensino-aprendizagem, ele vai conhecer já no início da sua prática educacional quais são as intencionalidades, quais são os seus objetivos, quais critérios ele será avaliado. Então, a partir do momento que o aluno ele sabe os critérios que será avaliado, qual é o seu objetivo durante a atividade, a tendência é a sua autonomia e seu protagonismo durante a atividade que está sendo realizada ser mais significativa a esse aluno. Então, apenas sistematizando, nós colocamos o texto que rubricas são instrumentos que possibilitam uma avaliação para a aprendizagem, ou seja, aquela que coloca ênfase na participação ativa dos alunos, na identificação dos objetivos e na avaliação do processo. Então, como foi apresentado no vídeo, ele teve todo um processo formativo, o cachorrinho, durante todo o seu projeto de vida, a sua busca pelo conhecimento, mas uma avaliação de modelo tradicional ele não foi tão bem, mas quando partiu desses conhecimentos para o modelo atitudinal e procedimental, ele conseguiu utilizar esses conhecimentos. Então, a rubrica ela vem como esse instrumento da avaliação de todo o processo. E também as rubricas, elas se caracterizam por apresentar uma lista de critérios específicos, os quais descrevem diferentes níveis de desempenho do aluno. No ATPC, um dos primeiros ATPCs que foram apresentados por nós da diretoria de ensino sobre avaliação, lembra que foi apresentado por mim durante uma atividade um modelo de rubrica no qual eu colocava os critérios e a intencionalidade de cada atividade, de cada questão que eu estava apresentando para o aluno ao longo do processo e colocava alguns níveis de avaliação, que facilitaria tanto o trabalho do professor no momento que está avaliando a atividade, avaliando todo o processo que o aluno construiu o seu produto final, então a análise de todo o processo, como também quando entregue o aluno essa rubrica, as atividades vão ser totalmente direcionadas para ele. Ele vai saber, por exemplo, nessa atividade que foi nessa rubrica que foi elaborada no segundo ano do ensino médio, no qual eu colocava as habilidades essenciais, ele sabia que durante a atividade eu estaria avaliando a interação dele com a atividade, se ele identificou as capacidades físicas. Então, quando o aluno ele sabe o que ele será avaliado, e o professor também, no momento de preparação das aulas, de elaboração das atividades, já pensar na intencionalidade que nós queremos na nossa atividade, como também quais serão os processos no qual nós estaremos avaliando o aluno, que ele atingiu os objetivos que eu gostaria, se ele não atingiu o que realmente falta. Então, as rubricas são essa possibilidade de estar elaborando juntamente com as atividades, no qual os alunos vão ter, tanto o professor como o aluno, um direcionamento para a sua prática. Então, esse é apenas um modelo que foi apresentado no ATPC do primeiro bimestre, e aqui tem também outro modelo de rubrica, no qual, além dos critérios e da avaliação, tem os descritores, que é uma ferramenta, um instrumento mais complexo e mais completo, porque demonstra nos descritores todas as atitudes que nós queremos, os procedimentos que nós queremos que o aluno execute
para o desenvolvimento de cada critério. Então, isso também facilita no momento da elaboração das atividades e também na hora de avaliar o nosso aluno. Então, quando nós fazemos uma rubrica mais complexa, com descritores, ela é mais difícil, ela é mais trabalhosa, mas também pensando no resultado do nosso aluno durante o processo de ensino-aprendizagem, vai estar mais claro para ele o que se espera dele durante toda essa atividade, durante todo esse processo. E para o professor também, no momento de estar avaliando, de estar recebendo as atividades, principalmente nesse ensino remoto, que é difícil estar analisando todo esse processo. Então, quando nós temos os descritores e recebemos as devolutivas do aluno, em cima desses descritores irá facilitar a nossa prática. Então, nós temos uma no qual eu colocava a intencionalidade das questões, da atividade, e outra que, além da intencionalidade e os critérios, também tem os descritores, no qual é possível colocar quais atitudes e quais procedimentos espera-se do aluno durante o processo de ensino e aprendizagem. Então, a diversidade desses instrumentos, e aí fica a critério do professor a maneira de construir as suas rubricas, mas é sempre só levando em consideração esses detalhes, fazer uma descrição detalhada da tarefa, apresentar os aspectos que serão avaliados também, pensar na escala de diferentes níveis, por exemplo, se vai ser nível bom, parcial ou não atingiu. Então, quais são os níveis de desempenho que o aluno apresentou durante aquela atividade, durante durante todo o processo. Ele atingiu na sua totalidade, ele não atingiu, e descrever também quais são esses diferentes níveis de desempenho, porque aí fica claro para o aluno quais são as devolutivas, quais são as necessidades que ele deve estar trabalhando ao longo do processo. Então, dentro desse processo que o Ana fala, nós temos a questão da descrição, que ela detalha as tarefas, que é o quê? É aquilo que o aluno está desenvolvendo, aquilo que ele está realizando, aquilo que ele está construindo. Os aspectos serão avaliados, tem que ficar muito claro para o nosso estudante o que você quer, o que você almeja. Então, é muito importante a comanda estar clara para esse estudante, para que ele tenha consciência e ele possa fazer essa autoavaliação do seu trabalho, que foi muito, assim, que é um compartilhamento da Angeliane, que ela disse que o aluno autoavalia-se em degraus de desenvolvimento. Então, é muito importante que tenha essa autoavaliação, que o aluno saiba fazer essa avaliação, porque a comanda ficou muito bem clara para ele. Então, ele sabe o que ele tem que realizar. E a escala de diferentes níveis de desempenho. Tudo que você está oferecendo naquele momento vai estar igualado? Não. Você tem que pôr os níveis de dificuldade para ver o nível de conhecimento que o nosso estudante está. Então, é muito importante que nós, como educadores, tenhamos essa postura. Eu reforço uma fala que nós falamos desde o primeiro TPC, né, Ronan? É importante que o nosso professor conheça o nosso estudante, porque é você que está trabalhando com ele, e é você que consegue diagnosticar o nível de aprendizagem da sua turma, o nível de aprendizagem do seu estudante. Então, a descrição de diferentes níveis de desempenho, porque quando você faz todo esse processo da avaliação, quando você tem uma comanda bem clara para ele, você vai conseguir analisar e avaliar, e o próprio estudante também se autoavaliar, o seu nível de conhecimento, o seu nível de desempenho, como ele está elaborando aquilo. E quando você observar essa fragilidade do estudante, fica mais fácil o diagnóstico para que você tenha uma ação mais efetiva, uma ação mais pontual, dentro daquilo que o aluno necessita. É isso. E como usar, então, as rubricas? Então, elaborar, primeiro, é o entendimento da habilidade, saber o que se espera do aluno durante todo esse processo, durante todo o nosso processo de ensino-aprendizagem, o que o aluno tem que desenvolver no final desse processo, então espera-se que ele tenha desenvolvido. Então, como nós vamos usar? Elaboramos os critérios das nossas atividades, pensando na intencionalidade, nos objetivos que queremos durante todo esse processo, e aí sim construir a nossa rubrica. Ela pode ser construída tanto
apenas pelo professor, ou como com a participação dos alunos, se nós pensarmos numa metodologia ativa, pensando em elaboração de projetos, atividade baseada com problemas. Então, criar essa rubrica para o aluno também vai dar essa autoavaliação para ele, então ele vai saber o que se espera dele durante essa atividade, porque também nós temos que pensar, né, na elaboração de rubricas, como o Luiz falou, respeitando o nosso aluno, respeitando os níveis que o nosso aluno se encontra. Então, no momento da elaboração dos critérios, nós precisamos pensar no nosso aluno também, para fazer essa autoavaliação. O porquê é importante esse momento você conhecer o teu estudante, como o Ronan falou agora para vocês. Porque se você elaborar uma atividade muito, vou usar a palavra pesada, né? Assim, e o nosso estudante ainda não tem as capacidades, as habilidades necessárias para desenvolver ela, vai acabar sendo um trabalho que vai ser perdido. Você não vai conseguir alcançar. Então, por isso a importância de você entender e conhecer o nível que está o teu estudante, para você poder avançar com ele e não pular etapas, porque nós já vimos que pular etapas ou não aprendizado de algumas habilidades vai prejudicar o nosso estudante lá na frente. Então é importante o passo a passo, é importante conhecer a habilidade, desenvolver bem ela, para que esse estudante não chegue com defasagem, né? É importante também, como nós vamos estar trabalhando com rubrica e esperamos que o aluno ele faça essa autoavaliação, ele entenda os critérios e como esses critérios vão ser desenvolvidos, nós devemos utilizar, então, uma linguagem simples e clara, que seja possível que o nosso aluno ele tenha esse entendimento. Nós não precisamos construir uma rubrica totalmente uma linguagem técnica que o nosso aluno ele não vai conseguir entender. Então, nós temos uma linguagem que seja acessível ao nosso aluno. E também na rubrica pode ser colocado também imagens, imagens que o nosso aluno ele consiga fazer esse entendimento, que ele vai estar participando desse processo de autoavaliação. Então, como eu disse, que é uma ferramenta, que aqui é uma sugestão, não é uma obrigatoriedade, mas é uma ferramenta que demanda tempo, ela demanda esforço, ela demanda uma mudança de atitude, porque a partir do momento que nós planejamos a aula, antes de enviar para o aluno, nós já precisamos já encaminhar com a aula, o plano de aula, já encaminharmos a rubrica para ele saber o que ele vai ser avaliado durante a entrega de atividade. Então, ela demanda tempo, ela demanda esforço, ela demanda prática também, não é algo que vai ser construído facilmente e vai ser aceito também pelos alunos tão facilmente, mas é uma mudança da prática, nós retornarmos naquele ATPC do professor reflexivo, de fazer a ação, refletir as possibilidades e fazer uma nova ação com mudança, sempre pensando no avanço tanto do processo de aprendizagem e no avanço tanto do aluno como no avanço do professor como profissional também. Então, quando nós pensamos nessa mudança de prática, vai pensar que vai exigir esforço, estudo e análise também da nossa prática. Então, essa avaliação por rubrica permite a reflexão dos objetivos, né? Da onde você quer, quais as intencionalidades suas, né? A prática docente é muito importante, porque o seu desenvolvimento, o seu conhecimento vai fazer toda a diferença durante o processo com o nosso estudante. Mais uma vez, a gente relata, é preciso estabelecer a clareza e respeitar as dificuldades do aluno, o tempo do nosso estudante. Vamos remeter novamente aquele vídeo lá do cachorrinho. Quanta dificuldade ele tinha, né? O tamanho, a altura dele que não alcançava o botãozinho da ração. E ele foi criando estratégias para isso. Por quê? Ele foi no tempo dele. Então é importante essa prática docente, esse olhar com maior afinco ao nosso estudante, essa clareza e respeitando sempre o tempo do nosso aluno. Temos que, às vezes, alavancar ele, sim, fazer com que ele desenvolva, que ele evolua dentro desse processo de aprendizagem. Olha o carro da política aqui. Então, esse processo todo que faz a diferença na vida do nosso estudante, que faz com que ele saia da estagnação e evolua e cresça no seu processo de ensino e aprendizagem. Bom,
agora, após ter apresentado o conceito de rubrica, vamos fazer uma análise, uma discussão também da produção e elaboração de uma rubrica, juntamente com uma atividade tanto de educação física, como também na atividade de arte. Fica aberto o microfone, o chat, para vocês fazerem interação, colocar também ideias no processo de construção, porque como aqui o ATPC é um momento de interação, um momento de estudo, de análise, então fica aberto o chat para que vocês também façam as suas intervenções. Então, a primeira coisa, que como foi passado e como foi discutido, que o primeiro ponto para a elaboração de um plano de aula, de um plano de ensino, é pensar nas habilidades que vão ser desenvolvidas com nossos alunos, que espera-se que no final de todo o processo ele tenha desenvolvido essas habilidades. Então, a habilidade escolhida para estar apresentando, para estar elaborando tanto uma atividade como uma rubrica, foi do 7º ano do ensino fundamental, do 4º bimestre, que está sendo como habilidade agora para os nossos estudantes, e que necessita desenvolver a habilidade que foi escolhida, foi de propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes de precisão e técnico combinatório não disponíveis e ou acessíveis à comunidade. Então, pensamos que é uma habilidade que possui 2 verbos, e são verbos que necessitam a atitude dos nossos alunos, ele precisa ter um conhecimento sobre, então, para que ele possa propor e produzir alternativas de uma modalidade que não está disponível para ele, não está acessível na comunidade, nós nos remetemos de novo àquele estudo que nós fizemos das competências da pedagogia do jogo, pensando que primeiro ele precisa conhecer o jogo, contextualizar, porque para que todo esse processo ele vai ressignificando esse conhecimento. Então, a primeira coisa, nesse momento que eu penso que deve ser elaborada, é fazer algumas atividades que o aluno possa conhecer o jogo, conhecer a modalidade em questão, para depois entrar nessa habilidade para que ele possa propor e produzir alguma alternativa. Porque se ele entrar direto na hora de propor e produzir alternativas, acredito que vai ser mais complexo esse processo. Então, primeiro, a atividade que eu vou estar elaborando vai ser uma atividade para que ele possa conhecer, e aí, num segundo momento, eu entraria com a habilidade de propor e produzir. E aí eu acredito ser muito importante a elaboração da rubrica, porque quando eu penso na intencionalidade das minhas atividades e o que eu espero que o aluno ele vai produzir para mim, mostrar o que ele conheceu durante essas atividades, e ele entender o que eu quero que ele desenvolva e que eu preciso que ele desenvolva nesse roteiro de atividade ou na minha aula como um todo, aí eu vou, utilizando a rubrica, eu vou conseguir identificar, e ele também vai ter autonomia para estar realizando essas atividades. E aí eu segui o roteiro, aquela proposta que está no documento da SEDUC, das 3 etapas, para você elaborar tanto um roteiro de aula como um plano de aula, que é a primeira etapa de ativação inicial, a segunda etapa, desenvolvimento, e a terceira etapa, finalização e sistematização do conhecimento do que foi trabalhado durante a atividade. Então, a primeira questão, as primeiras questões, poderiam ser colocado várias questões para fazer, então, na ativação inicial, o levantamento de conhecimentos prévios do nosso aluno. Eu coloquei apenas 3 questões, porque é uma modalidade que o aluno pode ser que ele tenha vivenciado muito pouco, pode tanto na sua prática como espectador, porque não é uma modalidade, como está apresentado, desculpa, eu não falei ainda, é a ginástica artística que está apresentado dentro do caderno, do aluno e do professor do 4º bimestre. Então, se é uma modalidade pouco conhecida do nosso aluno, então o levantamento de conhecimentos prévios é importante, sim, mas eu vou tentar fazer esse levantamento durante a parte de desenvolvimento da atividade. Então, a primeira questão é quais movimentos da ginástica artística você conhece e se ele já praticou algum. Então, ele vai estar apresentando se ele consegue também relacionar alguma cambalhota, alguma estrela que ele realizou. Então, ele vai colocar alguns movimentos que ele conhece sobre a ginástica artística. Pode ser que nesse momento ele não consiga
fazer uma diferenciação entre a ginástica artística e a ginástica rítmica também. Então, quando nós colocamos esses quais movimentos da ginástica, ele já vai dar alguns parâmetros do que ele conhece dos movimentos da ginástica artística. Ele precisa, lembrando da atividade, para que ele proponha e que ele possa produzir alternativas para a prática, para a experimentação desse esporte, ele precisa ter, então, conhecimento e apresentar para nós também a relação dos movimentos. E na questão 2, descrever as sensações que você sentiu ao realizar as atividades. Ele mostrar se foi prazeroso, se não foi, se foi desafiador. E na questão 3, pensando na parte esportiva, você gostaria de ser um atleta da ginástica artística? Justifique sua resposta. Porque aí ele vai questão de contextualizar a ginástica artística. Será? E a busca por quebrar preconceitos em relação a essa modalidade. Porque se nós observamos a habilidade anterior a essa, é analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas diferentes manifestações. Ele vai expressar o que ele acredita sobre a ginástica artística. Então, vai permitir nessas 3 questões, poderia ser colocado várias ou outras no lugar dessas questões, mas para um possível diálogo, para que ele mostre realmente o que ele sabe sobre a ginástica artística. Aí, no segundo momento, eu já vou entrar na parte de desenvolvimento. Eu pensei em colocar e trabalhar o multiletramento com o nosso aluno. Como nós estamos no momento remoto e colocar esse aluno a fazer experimentar esses movimentos, ele refletir sobre as sensações, pode ser um pouco complexo. Então, eu pensei numa atividade que, pelo menos, ele seja espectador dessa modalidade, ele desenvolva o conhecimento de movimentos, para que ele possa, quando retornar às aulas presenciais, a gente possa dar continuidade a essa atividade, como também, agora, colocar ele como a fruição para ser espectador, com o conhecimento sobre a modalidade. Então, eu pensei numa atividade para que o aluno leia o texto, assista aos vídeos que eu estarei apresentando, observe as imagens, e aí, após todo esse processo de multiletramento, no qual ele vai fazer uma análise de imagem, ele vai ter que prestar atenção nos vídeos, ele vai ter que ler a descrição dos movimentos. Então, ele vai estar tentando e fomentando aquela questão de desenvolvimento de signos, percepção de movimentos. Então, ele observar essas imagens, ver como no vídeo ele é apresentado. Aí eu peço uma atividade para o meu aluno, que após esses movimentos, ele mande vídeos e GIFs, onde os atletas realizam esses movimentos. Então, eu vou perceber se durante esse multiletramento, o aluno ele conseguiu fazer essa percepção do movimento, da descrição, e se ele consegue fazer essa parte de pesquisa e ir atrás desses movimentos, desse conhecimento. E por que seria interessante esse processo que eu fiz antes, para dar seguimento à atividade? Porque uma possível atividade, eu vou analisar se ele desenvolveu e se ele conheceu esses elementos, esses movimentos da ginástica. E aí eu vou colocar ele na posição de árbitro. Criei uma pontuação, uma linguagem mais simples, com os mesmos movimentos que estão presentes no texto, nas imagens. Então, ela tem a descrição. Eu coloquei uma pontuação que eu criei mesmo, uma pontuação simples, porque na hora que eu for colocar uma apresentação da ginástica, que os vídeos que eu for encontrar, ele já apresenta uma pontuação oficial. Então, o aluno ele pode ter a tendência a já colocar aquela pontuação simplesmente para me entregar a atividade. Então, quando eu crio uma pontuação, eu vou forçar o meu aluno, àquele momento que ele fez a análise, que ele leu a descrição, que ele viu os vídeos, ele colocar esses conhecimentos conceituais que ele desenvolveu nesse momento de prática, nesse momento que ele precisa ter atitude em relação a isso. Então, eu coloquei alguns elementos, alguns mais simples de serem observados no nosso aluno, e coloquei uma apresentação de ginástica oficial, que foi realizado no profissional, porque isso vai permitir que o nosso aluno, como árbitro, ele faça a sua análise
dá a sua pontuação e começa a trabalhar essa questão dele ser o espectador, já que nós não é difícil esse momento, a realização desses movimentos, mas que ele consiga, agora, nesse momento, fazer essa distinção de movimentos. Então, eu coloquei uma apresentação para que eles pudessem... Já foi aí a nota da mexicana. A mexicana segunda colocada no geral. Vamos com Daniela Hipólito, ao vivo. Daniela Hipólito que já subiu no pódio hoje nessas finais. Medalha de bronze na trave. Vai Dani Hipólito para o seu solo. Ela que em 2001 acabou projetando o Brasil nas competições de ginástica. Vamos lá, Dani. Daniela Hipólito foi com tudo nessa disputa da medalha. Então, a parte de desenvolvimento caminhou naquela perspectiva de fazer com que o aluno trabalhe o multiletramento, que ele leia, veja a descrição, faça análise da imagem, assista videoaulas que vão estar falando mais sobre os movimentos. A partir do momento que ele fez essa questão de contextualizar, de conhecer alguns movimentos, eu coloco ele como árbitro. Então, ele como árbitro, eu coloco uma pontuação elaborada por mim mesmo, para que ele não simplesmente reproduza a pontuação que a arbitragem oficial coloca. Poderia ter colocado? Sim, eu poderia ter cortado o vídeo também no momento que apresenta a nota da Daniela Hipólito, e aí eu faço esse caminho, né, do aluno ele conhecer os movimentos e fazer uma análise de movimento. E a partir daí eu vou para a etapa final, a etapa de finalização, a etapa de sistematização. Como falei na parte do levantamento de conhecimentos prévios, nesse momento, poderia ter colocado mais questões, ter aberto para diálogo, ter colocado os alunos para conversarem sobre suas notas, mas aqui eu coloquei algumas questões que eu possa também fazer a rubrica em cima, porque lembrando que essa atividade, a primeira atividade que eu vou fazer eles conhecerem a ginástica artística, para propriamente dito eu entrar na habilidade como um todo de propor e produzir alternativas. Eu coloquei algumas questões como: quais dificuldades ao se colocar no papel do árbitro da ginástica artística? Será que a velocidade do movimento que ela estava realizando, o nosso aluno ele conseguiu ver os movimentos que eu coloquei? Pode ser que ele vai falar: no momento eu não consegui diferenciar, porque dois movimentos eles estavam sendo realizados em conjunto, ou os movimentos são muito rápidos. Então, ele se colocando no papel do árbitro, e entender essa questão do esporte técnico combinatório. Então, essa questão permite esse diálogo. Na questão 2, como nós vamos estar trabalhando com também, é importante o aluno colocar as dificuldades dele. Eu coloco uma questão de autoavaliação e avaliação do meu trabalho também em relação a essa atividade. O que faltou durante essa sequência de atividades para você desenvolver a habilidade em sua totalidade? Ele conhecer a habilidade, ele vai ter uma percepção que a habilidade, quando eu colocar que é propor
produzir alternativas, eu espero que ele faça uma análise que essa atividade não desenvolveu totalmente essa parte, que necessita que ele produza algo. Então, também vai permitir uma conversa entre professor e aluno, essa questão dialógica como um todo. Na questão 3, quais movimentos você considera o mais difícil? Por quê? E aí ele vai estar colocando a sua percepção sobre o movimento. Como ele não pode vivenciar, na questão não poder, mas a dificuldade dele estar realizando alguns movimentos que sejam possíveis nesse momento, ele pelo menos fazer uma análise, pensando na capacidade física, pensando em questão coordenativa, pensando qual o movimento que ele considera mais difícil e explicando os motivos que ele considera mais difícil. E aí, na questão 4, entra naquela outra percepção de sentido e significado. O movimento que ele considerou mais difícil é o mais bonito, na sua opinião? Por quê? Será que aqueles movimentos acrobáticos que ele considera o mais difícil, ou mais fácil, ou mais bonito, será que ele essa percepção em relação aos exercícios isométricos, a questão de força estática? Então, muitas vezes, quando nós pensamos no Arthur Zanetti, ficar parado na argola, é um movimento, teoricamente, se você fazer uma análise simples, mas que exige muita força, e é um movimento bem complexo, pensando na sua execução. Será que ele consegue pensar nos mortais, nas estrelas, em todos esses movimentos que aconteceu no solo? Ele pode considerar mais bonito em relação a essa questão de bonito e níveis de dificuldade? Então, por ser 7º ano, permite também uma questão como essa, na minha concepção, de ter um diálogo com os alunos e começar a fazer essas relações entre a capacidade coordenativa com capacidade física, com níveis de execução e também pensando no atleta em si. E a questão 5, como eu quero que ele mostre também, e necessito que ele mostre que ele conseguiu visualizar os movimentos, que ele não colocou um número aleatório ali, eu peço para que ele apresente 2 movimentos que foram apresentados no vídeo e coloque o tempo que foi executado. Por exemplo, ele colocou o flick-flack que foi apresentado no vídeo há 2 minutos. Então, eu vou conseguir perceber se realmente ele, naquele momento, o aluno percebeu o movimento e não colocou uma nota aleatória. E aí isso também vai permitir conversa. E aí, quais possibilidades? O aluno falou que a dificuldade é que o movimento é muito rápido, talvez deixar o vídeo um pouco mais lento, fragmentar o vídeo e os movimentos. Nós percebemos que ele não conseguiu diferenciar essa questão de fragmentação. Então, em cima dessa atividade como um todo, eu elaborei as rubricas que deveriam e que eu poderia estar utilizando dentro dessa atividade. Como eu falei, os critérios são a intencionalidade, o que eu quis durante a atividade, qual era o meu objetivo durante essa sequência de atividade. Então, os critérios que eu pensei em ser elaborados foi que ele pudesse fazer uma análise dos movimentos, que eu conseguisse expressar, que ele conseguisse expressar que ele conseguiu fazer essa análise dos movimentos. Eu queria trabalhar também a questão do multiletramento. Quando nós colocamos o critério multiletramento, pode ser uma palavra complexa ao nosso aluno, ao nosso estudante. Mas aí, quando eu vou para o descritores, eu tento colocar uma linguagem mais simples para que ele entenda o que eu estou avaliando no multiletramento. Então, também estou aumentando o vocabulário do nosso aluno, do nosso estudante. Eu vou analisar também a contextualização da ginástica artística e vou fazer a autoavaliação. Nos critérios de avaliação, eu coloquei excelente, bom e preciso melhorar. Eu tirei aquela questão de colocar não desenvolveu, insatisfatório, na questão de que quando o aluno pegar essa rubrica, ele não se sentir desmotivado, que sentir que ele foi insatisfatório, que ele não desenvolveu. Então, eu coloquei critérios que ele precisa melhorar, que ele vai identificar que ele não desenvolveu e que ele precisa melhorar. E aí, os descritores são o que eu gostaria que ele fizesse durante a atividade. Um exemplo, na análise de movimentos. Ele identificou e relacionou os movimentos com as notas atribuídas no regulamento presente na atividade 3, você é o árbitro. Então, ele vai saber que quando ele pegar essa atividade, eu vou estar olhando se ele identificou e relacionou os movimentos. Então, a tendência, e espera-se que o aluno, quando ele pegue essa rubrica, ele tem
uma concentração, uma possibilidade de tentar realizar a atividade, esse momento da atividade, com mais eficiência. E que como foi bom? Ele identificou parcialmente os movimentos executados durante a apresentação da atividade 3. Olha, ele conseguiu colocar uma nota, mas na hora de explicar na atividade 4, que ele colocou o nome, talvez, do movimento, ele identificou o movimento, mas com outro tempo. Então, dá para fazer esse parâmetro como foi bom. Então, ele conseguiu identificar o movimento durante a atividade, mas talvez precisa conceituar um pouco melhor. E aí a questão de que ele não desenvolveu e que ele precisa melhorar é que ele não identificou e relacionou os movimentos executados durante a apresentação da atividade 3, você é o árbitro. Na questão do multiletramento, coloquei uma forma bem simples, como na atividade 2, eu gostaria que ele fizesse toda aquela parte de leitura, assistir o vídeo, depois fazer a pesquisa, mandando GIFs e vídeos relacionados ao tema. Então, a questão do multiletramento, eu vou avaliar se ele apresentou GIFs e vídeos relacionados ao tema proposto. Então, se ele relacionou, eu vou dar um conceito como excelente. Caso ele apresentou vídeos parcialmente, GIFs parcialmente, com objeto de conhecimento, então é bom. Então, eu sei que eu preciso estar trabalhando nessa questão. E se o aluno não apresentou os vídeos em relação a isso, então eu preciso estar trabalhando essa questão de leitura do nosso aluno, de percepção de imagem e questão de texto, e até pensar em outras devolutivas para o aluno para que ele desenvolva essa questão do multiletramento. E como ele vai contextualizar a ginástica artística? A questão de pensar a ginástica como um todo. Se ele apresentou bons argumentos na sistematização, com uma escrita clara e objetiva. Será que ele conseguiu, durante todas aquelas questões, apresentar o desenvolvimento, apresentar os movimentos que foram trabalhados? Então, essa questão de contextualização. E a autoavaliação. Se o aluno ele conseguiu identificar as potencialidades e fragilidades dele em relação aos objetivos da atividade. Então, foi uma rubrica, uma linguagem que eu busquei deixar o mais simples possível aos nossos estudantes, que poderia ser encaminhada, que deveria ser encaminhada juntamente com a atividade, se esse era o meu propósito como um todo. Então, durante a atividade, os alunos iriam estar realizando todas as atividades, o processo de ensino-aprendizagem, tanto nas comandas, de forma clara, como ele também saber o que ele seria avaliado. E para mim, como professor, a partir do momento que eu fosse avaliar a atividade dos meus alunos, eu já teria uma dimensão de quais seriam as devolutivas que eu iria estar realizando ao nosso estudante. Então, e também uma devolutiva em cima do problema, da fragilidade e do que o aluno ainda não desenvolveu, a defasagem que falta ao nosso aluno. Porque a partir desse momento que eu tenho esse levantamento desses critérios de cada estudante, eu consigo caminhar em direção àquela habilidade, a habilidade principal que está no currículo, que é de propor e produzir alternativas para a execução da ginástica artística, que é a que está sendo apresentada. Aí eu gostaria que, se vocês fizessem uma análise e falassem se tem mais algum critério que poderia estar sendo trabalhado, o que vocês acharam da atividade que poderia estar sendo realizado. Então, deixem aberto para vocês. Bom, como o Ronan, né, deu o encerramento dele por aqui, então agora nós vamos ver o mesmo processo dentro da disciplina de arte, né? Então, a primeira coisa que nós temos que analisar é a questão da habilidade. Então, é preciso entender essa habilidade. E essa habilidade em específica, ela é bem complexa, não é uma habilidade simples para se desenvolver para um aluno do 7º ano. Porque nós temos que sempre focar em cima da questão do verbo, né? Que é pesquisar, apreciar e analisar. Mas analisar o quê? Aí ele vai dando as indicações do mosaico, escultura, muralismo, assemblagem. Então, todo esse processo é dentro da questão da visão de artes visuais, numa visão tradicional e uma visão... Então, nesse processo de analisar, o aluno tem que entender o que foi o tradicional, onde está presente,
aonde está presente a questão da arte contemporânea, para que o aluno entenda essa noção cronológica. Essa questão cronológica é muito importante no que eu vou falar nas atividades a seguir, ok? Então, quando nós desenvolvemos essa visão de pesquisar com o nosso estudante, né? É a capacidade dele aprender, dele pensar, dele questionar, né? Dos estudos e as temáticas. E ela faz parte do quê? Do procedimento. Então, pesquisar é buscar, é o procedimento. Quando nós falamos a questão de apreciar, é fazer com que o aluno observe com muita atenção e cuidado e atribuir considerações, né? O conhecimento, o reconhecimento daquilo, que dentro da arte nós falamos que é a questão do fluir. Então, apreciar é o fluir, o pesquisar é o procedimento, e analisar. Analisar um objeto de modo detalhado, né? Analisar ele com estudo, em relação à questão de registros pré-estabelecidos para fazer uma boa análise. O que é preciso para essa boa análise? Então, ele precisa ser um observador. Ele precisa observar bem a riqueza de detalhes, entender a questão contemporânea que está inserida, o que estava acontecendo no momento. Então, dentro dessa observação, para isso, ele precisa ter um bom repertório. Então, o nosso estudante, para poder fazer uma boa análise, para ser um bom observador, ele tem que ter um repertório. E quem cria esse leque de opções para o nosso estudante é o professor, que ele é o mediador dentro da sala de aula, junto com o que o nosso estudante já traz de conhecimentos prévios. E quando ele consegue fazer essa observação e ele tem esse repertório, ele consegue ter o discernimento. E esse discernimento nada mais é do que o conhecimento, esse conhecimento onde ele sabe se localizar, ele entender, todo o processo está sendo desenvolvido ali. Então, essa é a importância de entender a habilidade para poder desenvolver com o aluno, né? Então, vamos lá. Dentro da situação de aprendizagem 1 do caderno, no levantamento do conhecimento prévio, né, nessa ativação que nós temos que desenvolver junto com o nosso estudante, ele traz essas imagens para que nós possamos, né, orientar o nosso estudante. Ele traz um mosaico, uma assemblagem, ele traz uma escultura e ele traz um muralismo. Então, para poder desenvolver um trabalho, até de forma interdisciplinar, nós... voltou. Então, de uma forma interdisciplinar, nós temos essa questão da visão. Então, quando eu estou falando da questão de mosaico, que outra disciplina eu posso me basear para que o nosso aluno desenvolva, ou você possa trabalhar de forma interdisciplinar? Aqui eu tenho a visão da matemática. Junto, quando eu vou falar de escultura, também eu tenho a visão da matemática. Você vai trabalhar a questão de proporção, você vai trabalhar a questão de cálculo, você vai trabalhar a questão da visão como um todo. Na assemblagem, você vai trabalhar a materialidade, né? E quando você falar a questão do muralismo, você tem que remeter ao histórico dele, que vem do México, com as questões públicas, com a insatisfação do povo, era uma forma de se manifestarem. E se você trazer isso para o contemporâneo, é o grafite. O desenvolvimento do grafite junto ao nosso... de manifestação coletiva, né, que hoje é chamado de museu a céu aberto. Então, ele vem com todo esse questionamento que o próprio caderno traz, que ele diz sobre se o aluno consegue entender o que é uma escultura, porque para ser uma escultura ele precisa ter 3 dimensões, que é altura, largura e profundidade, né? Então, se o aluno entendeu a largura, a altura, profundidade, isso é uma escultura, ele está entrando no quê? Nos conceitos matemáticos. Se ele entende o que é mosaico, ele tem que saber a diferença. Você pode entrar no contexto histórico. Ele surge lá na Grécia Antiga, mas há uma diferença muito grande na materialidade do mosaico, que é entre o grego e o romano, que é o tipo de material. O romano utilizava a questão de conchinhas, né? Começa a ser o vidro. Já o grego era a questão das pedras coloridas. Então, ele tem que ter essa noção. E, principalmente na diferenciação ali, nós temos a questão da temática. Um voltado mais para o sentido da fábula, né? A questão do imaginário do nosso do repertório
do grupo daquela época. Já o romano é voltado mais em cima das questões políticas, o endeusamento. Então, tem todo esse repertório que o aluno é bom ele entender para ele poder desenvolver o seu trabalho. A assemblagem, que ele não é simplesmente colar objetos ou colocar objetos em um determinado painel para o desenvolvimento, mas sim o que você está colocando, qual a sua intencionalidade, o que você quer com aquilo. E o muralismo, que é aquilo que eu falei antes para vocês, que surge no México como forma de manifestação pública, né, em prol as situações que aconteciam com o povo naquela época. Trazendo hoje para o lado contemporâneo, nós temos o quê? Os grandes grafites de inúmeros, né, artistas que transformam nossas grandes cidades em museus a céu aberto. Então, seguindo nesse mesmo olhar, nós começamos a introduzir a questão do quê? Da geometrização, que se encontra nas 3 imagens aqui presentes. Dá para trabalhar todo esse conceito matemático em cima, né? Então, a arte colaborando com a matemática ali. Então, nós temos novamente a visão de uma outra temática do mosaico. Nós temos um trabalho de Rubens Valentim, que vai em cima do sincretismo religioso africano. E nós temos também os murais do Eduardo Cobra, que ele revitaliza toda uma região portuária no Rio de Janeiro, com seus murais. Então, essa revitalização transforma um lugar que antes era um lugar de bandidagem em um lugar turístico. Então, ele traz uma nova roupagem, ele traz uma nova vida para aquele ambiente, que se torna o quê? Aquilo que eu falei antes, um museu a céu aberto, onde todos podem apreciar o seu trabalho, onde todos podem apreciar a questão cultural, artística, o que o nosso artista quer dizer com aquilo, quais as temáticas que ele traz. E junto desse perfil, ele trata-se também da questão de Pietà, que é um outro momento diferente desses dois que eu falei anteriormente. Pietà é um grande ícone da Renascença, né, de Michelangelo, que mostra a questão da escultura. E o que eu quero chamar a atenção, aonde eu vou fazer o desenvolvimento desse trabalho, junto com o nosso estudante, que eu vou utilizar a questão da rubrica, é mostrando mais uma vez que o material que o Estado oferece para o professor é um material bom, que ele traz uma gleba muito grande para que o professor tenha autonomia para desenvolver a habilidade ou a atividade conforme o seu parecer, colocando um pouco de si dentro dele. Então, eu mostrei até agora o material, e daqui a pouco eu vou mostrar como você tem autonomia para poder alterar, modificar, mas não perdendo a essência da habilidade que está sendo solicitada. Mas o professor tem autonomia, ele tem um conhecimento para isso, e ele sabe como direcionar esse desenvolvimento. Então, ele está o seguinte, em qual contexto, né? Pode ser histórico, social ou cultural que está presente. Nesse caso aqui, Pietà está no contexto que religioso, né? Nós estamos falando da Renascença, onde nós saímos do teocentrismo, onde era Deus o centro do universo, e começamos a entrar na questão do humanismo. A ciência surge ali. Então, o homem começa a ser o centro de tudo. E o que mais se impressiona aqui é a questão dos detalhes, a riqueza, a dramaticidade encontrada dentro dos personagens de Maria e de Jesus morto em seus braços. Se você traz isso para a atualidade, então eu trouxe algumas imagens bem polêmicas, né, até para que nós possamos fazer essa análise, para que o nosso abra o leque de opção para o nosso estudante, que ele seja um estudante crítico, que ele consiga analisar. Ele conseguindo fazer essa análise vai auxiliar ele lá no Enem, quando ele tiver que fazer uma redação, ele vai ter material, ele vai ter conhecimento para melhor discursar, para melhor desenvolver o seu trabalho. Então, é importante que esse aluno ele tenha esse repertório, né? Que ele conheça, que ele desenvolva aí. Então, eu peguei aqui um pedacinho da obra de Guernica, né? O que foi Guernica? A Guernica foi uma manifestação do Pablo Picasso, que ele fez esse painel gigantesco, né? Que ele fala sobre a questão da Guerra Civil Espanhola. Dentro desse quadro de Guernica, voltando, nós estamos falando de Pietà, né? Então, dentro dessa obra de Guernica, está presente Pietà ali também. Pietà está presente em forma do quê? De uma nova leitura, né? Da releitura. Então, esse pequeno trecho do quadro desse painel de Guernica está Pietà. Então, aqui ela está um pouco maior.
mostra a dramaticidade, mostra toda a questão do emocional, de uma mãe perdendo seu filho diante da guerra, né? Então, a Pietà que segura seu filho morto no braço, carrega toda a dor, o sofrimento, aquele sofrimento maternal, fazendo uma alusão à famosa cena bíblica de Maria com Jesus, sem vida em seu colo. Então, o artista Pablo Picasso, em outro tempo, em outro momento, ele reproduz essa mesma dor, né? Essa mesma dor diante da proposta de Pietà. E eu trouxe para vocês também um outro momento que é voltado em cima à questão da guerra, que tem essa mesma linha de pensamento do sofrer, do se transformar constantemente. Essa fotografia que foi tirado, né, até ela recebeu um prêmio, né, do Manu Braço, ele tirou essa fotografia em cima de uma reportagem, tem até o link aqui se vocês quiserem seguir. Eu estou seguindo uma linha de história, olha, um bom trabalho para ser desenvolvido junto com os professores de história, de geografia, que vai falar sobre os conflitos que surgem na Síria. Então, ele coloca assim, o Holocausto Sírio é o chamado. Então, ele traz toda essa questão dos refugiados, toda essa questão do sofrimento, da destruição das famílias. Então, nós temos Pietà, que é aquele momento onde Maria perde seu filho. No segundo momento, nós temos o quê? Guernica, que mostra toda a guerra civil que houve dentro da cidade de Guernica espanhola, onde representa novamente a destruição das famílias, a morte, o sofrimento. E eu trago essa imagem um pouco chocante, até de um pai com seu filho. Ambas estão no mesmo posicionamento. Pode-se dar um exemplo como se fosse uma releitura. O Manu Braço, quando ele fotografou isso, ele com certeza ele já fez a referência da obra de Michelangelo Pietà, né? Olha quanta informação nós podemos trazer dentro de uma nova releitura. E quando eu faço para vocês, eu coloquei várias releituras do mesmo com a mesma temática de Pietà, né? Então nós temos aqui a obra original, uma releitura feita dentro de sala de aula por alunos, não sei a intencionalidade que o professor teve, né, para poder desenvolver esse trabalho. Mais abaixo, uma releitura de negros, e pode perceber que a mulher que representa ali a figura de Maria, ela tem vitiligo, que mostra essa questão do embranquecimento, né, da pele. Mas esse embranquecimento, ele vem da sociedade. Então, é uma crítica diante da sociedade do sofrimento étnico, do sofrimento da raça. O mesmo contexto religioso nesse outro, que é um calendário. Esse calendário mostra a representação do mesmo posicionamento. Então, olha a questão publicitária. E também nós temos o último aqui, né? A representação que mostra-se sobre a visão da diversidade, né? Sobre as diversidades sexuais que nós temos hoje. Então, olha, todas elas embasadas na questão do sofrer, na questão do perseguir. Então, olha o tanto que dá para se trabalhar dentro de uma obra que foi trabalhada durante a Renascença. Então, olha o campo de visão que o nosso aluno pode expandir. Olha o campo de visão que o nosso aluno pode se aprofundar com o direcionamento do nosso professor. Então, nós temos que entender que a releitura, ela não é uma cópia e nem um plágio. Ela não é uma falsificação. Ele é um novo olhar que se dá para uma obra já conceitual. E aqui eu trago para vocês uma ideia do que eu estou propondo, o que deve ser proposto para o nosso estudante, né? Então, o nosso aluno ele vai produzir uma releitura, eu deixo em aberto para o estudante qual técnica ele vai utilizar, se ele vai fazer uma escultura, se ele vai fazer uma fotografia, se ele vai gravar um vídeo. Então, eu deixo aberto a técnica que o nosso estudante vai utilizar. Só que é importante que o nosso estudante, quando ele faz essa releitura, que ele faça junto um pequeno texto, que nesse texto ele vai dar um significado para a sua obra. O que ele está querendo? Qual é a intencionalidade do nosso estudante para com isso? O que ele quer com aquele, o que ele está demonstrando com aquilo? Então é importante esse texto estar coerente com aquilo que ele está produzindo. Qual a temática que ele está produzindo na sua releitura? Porque senão fica assim,
um trabalho por trabalho, não sem dar uma significância, dar uma importância e principalmente valorizar e fazer com que o nosso aluno seja profundo, fazer com que o nosso aluno crie um repertório, onde ele contextualize o trabalho que você está oferecendo. Então, é dar significância para o trabalho, é dar significância para aquilo que ele está produzindo. A Julie falou isso um pouco mais cedo hoje, é dar significância ao trabalho ser desenvolvido. Então, agora, em cima das rubricas, né? É um pouco diferente da que o Ronan apresentou, ela é um pouco mais simples, né? Mas não deixa de ter tudo aquilo que a rubrica necessita. Então, você, professor, tem autonomia de desenvolver a sua rubrica, a forma que você quer fazer essa avaliação e essa autoavaliação do nosso estudante. Então, eu coloquei alguns questionamentos aqui, da mesma forma como o Ronan falou, tiramos nessa questão do insatisfatório, colocamos no preciso melhorar. Por quê? Porque o nosso estudante ele tem conhecimento, ele não é uma pessoa vazia, ele tem conhecimento e ele só precisa melhorar. Então é importante que ele enxergue isso, que ele precisa melhorar, que ele precisa desenvolver, que ele precisa se aprofundar dentro das suas habilidades. Então aqui eu coloco que o aluno ele precisa diferenciar as diferentes técnicas de arte. Então, o aluno batendo o olho ali, dentro do que está sendo oferecido para ele, se ele consegue entender o que é o mosaico, o que é a assemblagem, o que é a escultura e o que é o muralismo. Se ele não entendeu, nós temos que voltar na questão da habilidade. Esse aluno ele tem que entender isso. Então, ele volta na habilidade. Opa, eu não entendi. Então, no processo de analisar, se ele não conseguiu analisar, então ele tem que voltar na pesquisa para ele entender o que é o mosaico. Ele volta na pesquisa para ele entender o que é a assemblagem. Então, aí dentro desse patamar, você consegue enxergar se ele conseguiu assimilar a habilidade que está sendo proposta. Né? Então, dentro desse processo, foi satisfatório, parcialmente, ou ele precisa melhorar? Então, é um primeiro ponto a ser identificado aí. Dentro da questão, quando você pede para ele fazer a produção, que ele está contextualizando a produção em suas diferentes técnicas. Olha, você pediu para que ele faça a reprodução de Pietà. Qual técnica ele está utilizando? Ele está contextualizando? Ele conseguiu ter essa visão? Essa visão de analisar. Nós voltamos na habilidade de analisar. Se ele não compreendeu, ele tem que pesquisar, para ele se aprofundar e entender o que ele está pedindo. E na apreciação dele, como está? A apreciação é o seu olhar mais crítico, o seu olhar mais profundo, dentro do seu conhecimento que o professor direcionou ou dos seus conhecimentos prévios. Então, dentro disso, ele conseguiu? Foi satisfatório? Ou ele precisa melhorar nisso? E quando ele vai fazer essa produção, ele tem que relacionar a intencionalidade do estudante com o objeto de conhecimento. Então, será que o aluno conseguiu ter essa visão? Ele consegue fazer essa produção? Ele consegue ter esse olhar do apreciar, de analisar? Se ele conseguiu ampliar essa experiência, né? Qual contexto ele está colocando, no contexto prático, visual, ou nesse contexto artístico? Se o repertório dele está adequado? Como que está sendo essa visão? Então, é importante analisar tudo isso dentro desse processo. E no quarto item eu coloco analisar os aspectos técnicos em sua produção. Aí vem a questão da habilidade mesmo. Se o material que ele está utilizando, como está sendo direcionada essa criatividade do nosso estudante, as proporcionalidades, entra na visão matemática. É isso que precisa saber, professor. O seu direcionamento para com o estudante. Uma visão bem clara. Então, o nosso estudante tem que entender a questão de materialidade, que eu dei um exemplo para vocês, lá na atividade do anterior, né? E dentro da questão da criatividade, ele está sendo coerente, as questões proporcionais e simétricas, que entra na visão matemática, e o principal, a arte tem um olhar estético. Ele está esteticamente adequado? Como que o nosso aluno desenvolveu isso? E no final, essa autoavaliação, o aluno vai fazer uma autorreflexão de todo esse processo, que ele desenvolveu, todo esse processo que ele está criando. Então, essa é a importância, é isso que nós temos que deixar bem claro na rubrica, que o que você está pedindo seja claro para ele, que a sua intencionalidade
esteja muito de fácil acesso para com o estudante no seu processo de aprendizagem, para que ele entenda de forma muito coerente, para que seja para que a habilidade seja contemplada nesse momento de forma precisa e que ele consiga desenvolver aquilo que é necessário, certo? Então, eu finalizo aqui os trabalhos, né, de hoje e focando, né, sempre a avaliação é muito importante para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Nós temos mais uma TPC, né, de acordo com o Centro de Mídias aí. Então, essa avaliação que vocês fazem aqui no Bitly é importante para o direcionamento dos trabalhos, para contemplar aquilo que ainda ficou faltando. Então, é através do trabalho de vocês que nós vamos direcionar o que se precisa, né? Direcionar o pensamento, direcionar realmente o que está sendo solicitado, o que o professor anseia. Então, nessa avaliação, é preciso que vocês façam ela de forma coerente, de forma coesa, que vá de encontro com a necessidade de nós professores. Então, aquilo que nós enxergarmos em vocês, nós vamos repassar para vocês, nas fragilidades, auxiliando sempre na formação pedagógica, na formação de vocês como professores, para melhor desenvolver. Bom, nós vamos também, eu e o Ronan estamos aqui, né, à disposição de vocês, para que vocês possam esclarecer, possam perguntar se ficou alguma dúvida, para que nós possamos orientar vocês naquilo que for possível diante de nós, né? Eu só vou passar para a próxima tela, para poder estar encerrando, né, Adriele? E eu volto com vocês depois aqui no momento da avaliação, e o nosso chat vai estar aberto, se vocês quiserem entrar em contato com a gente. Nós estamos aqui após o encerramento oficial do ATPC, tá bom? Isso. Está ouvindo? Isso. Certo. Então, eu agradeço a participação de todos nessa formação, né? Eu parabenizo a condução do trabalho pelos PCNPs e reforço o pedido do Luiz com relação à avaliação, né? Ela é muito importante para a condução do nosso trabalho. Eu já coloquei ela já no chat, ela já está disponível no chat, e depois o Luiz vai voltar no slide da avaliação. Nós agradecemos mais uma vez a participação de todos e muito obrigada.